O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: Manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu: É verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: Mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Queridas irmãs e queridos irmãos, estamos celebrando o último dia da novena em preparação à festa de nosso querido e amadíssimo padroeiro, Senhor Bom Jesus de Piraporinha. Tenho certeza de que a participação nesta novena conseguiu o seu objetivo principal, ou seja, tornar a nossa vida mais semelhante a Jesus transfigurado, no qual o Pai pôs a sua complacência, o seu bem-querer, o seu agrado. Como será que é o olhar do Pai sobre nós, irmãos deste Filho bem amado, filhas e filhos deste Pai? Aproveitemos para nos colocar do lado do bom Jesus, pois certamente seremos também complacência do coração do Pai em relação a nós. Na passagem do livro dos Números que nós ouvimos, você percebeu que com Deus não se brinca, né? O que Ele promete, Ele cumpre. Hoje em dia é tão raro a gente conseguir uma palavra dada e cumprida, nem registrada em cartório muitas vezes se consegue a palavra dada. Não há muitos anos se dizia: um homem uma palavra, uma mulher uma palavra. Hoje será que ainda dá para fazer isso? Bom, nessa passagem dos Números percebe-se claramente a inércia
a falta de vontade daquele povo de colaborar com Deus, agindo simplesmente segundo os impulsos das próprias paixões e se manifestando infiel à aliança com Deus. Se tem uma coisa que Deus aprecia, é a nossa fidelidade para com Ele. Vivemos essa fidelidade espelhando-nos no bom Jesus, que se alimentava da vontade do Pai. O seu alimento era fazer a vontade do Pai, em tudo e sempre. Apavorados com a narração e os espantalhos dos exploradores da terra de Canaã, não terão a coragem suficiente para prosseguir a viagem rumo à terra prometida. Estão lembrados da descrição? Todo tipo, até gente gigante havia por lá, e eles se consideraram apenas como gafanhotos. Como é que vão enfrentar esses gigantes? E espalharam essa boataria no meio do povo, desencorajando a prosseguir a caminhada para entrar e chegar à terra prometida, onde Deus havia prometido leite e mel, onde não faltaria nada para alimentar aquele povo que vivera durante tantos anos debaixo da escravidão dos egípcios, trabalhando com pouca comida, e olha lá. O texto fala que, por causa deste desânimo, dessa falta de coragem, eles não entrarão na terra prometida, acabarão no deserto, até que surjam novas gerações que hão de colaborar com a graça de Deus. Vale a pena colaborar sempre com a graça de Deus. Existe um provérbio que diz: ajuda-te, que Deus te ajudará. Ajuda-te, que Deus te ajudará. Quando a nossa fé é fraca, as dificuldades parecem muito maiores do que na realidade são. Não é isso que acontece conosco também? Quando a nossa fé é fraquinha, parece, que nada vai dar certo e fazemos as coisas maior do que são. De fato, o medo e a falta de fé enfraqueceu boa parte do povo liderado por Moisés e Arão. Deus quer sempre o melhor para nós. Deus quer sempre o bem, o nosso bem. Agora, se não fizermos a nossa parte, se não colaborarmos e correspondermos às graças que Deus nos concede gratuitamente, dificilmente conseguiremos e obteremos o que desejamos, o que pedimos. Por isso, queridas irmãs e queridos irmãos, é preciso confiar em Deus e agir com fé, como fez a mulher cananeia. Coloque-se no lugar dessa mulher. Confiança e ação não se podem separar. Confiança e ação vão sempre juntas. Com fé e confiança em Deus, tudo é possível. Para Deus nada é impossível.
No Evangelho que ouvimos, Mateus apresenta uma mulher que vem ao encontro de Jesus. Você já foi ao encontro de Jesus? Já foi? Esse aqui. Olha, ir ao encontro de Jesus não é tão fácil, não. Mas a pergunta é, essa mulher, ela não pertence ao povo eleito. É uma pagã. É uma mulher sozinha e sem nome. Só falou que é uma cananeia, não disse o nome dela. É uma mulher, portanto, sozinha, talvez mãe solteira, viúva, ou que foi abandonada pelos seus familiares. Trata-se de uma mulher desesperada, que só sabe fazer uma coisa: gritar e pedir compaixão. O que é muito. Você sabe gritar e pedir compaixão a Deus? Ou só sabe pedir graças e curas em troca de alguns Pai Nossos? Sua filha está não só doente e desconcertada, mas vive possuída por um demônio muito mau, diz o texto. Não é só por um demônio, é um demônio muito mau. Será que tem demônio um pior do que o outro? Deve ter, né? Deve ter. Seu lar, portanto, sua casa, era um inferno. De seu coração dilacerado brota uma súplica: Senhor, socorre. Olha que belo. Senhor, socorre. Então nunca há motivo suficiente para desanimar. Deus está sempre com os ouvidos e o coração bem abertos para ouvir a nossa súplica, a nossa miséria. Jesus lhe responde, olha que Jesus, hein? Com frieza, uma frieza inesperada. Você se imaginava que Jesus ia responder assim? Dizendo que viera para dedicar-se às ovelhas perdidas de Israel, mas não para os pagãos. Sua missão não é dedicar-se ao mundo pagão. Não fica bem tirar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. A frase é dura à primeira vista. É dura, não é verdade? Mas a mulher não se ofende. Quem sabe, se fosse algum de nós, ficaria ofendido e viraria as costas para Jesus, né? Ela não se ofende. Está certa de que seu pedido é bom. Ou não era bom o seu pedido? Então, retomando a imagem de Jesus, e diz estas palavras: certamente, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha que mulher esperta. Olha que mulher cheia de fé. Será que a gente tem uma fé desse tamanho? Portanto, a mulher não aceita as explicações de Jesus. Claro que Jesus, né, conhecendo bem quem é Jesus, estava fazendo um teste. Não aceita, portanto, a exclusão étnica, a exclusão política, religiosa e de sexos em que se encontram tantas mulheres sofrendo solidão e marginalização. É nesse momento que Jesus se manifesta
em toda a sua humildade e grandeza, dizendo: mulher, grande é a tua fé. Como queres que seja feito? Isto é, que se cumpra o que desejas. Que beleza, né? E a partir daquela hora, o que aconteceu? Sua filha ficou curada. A mulher tem razão. De nada servem outras explicações. O que se deve fazer em primeiro lugar é aliviar o sofrimento. Seu pedido coincide com a vontade de Deus, que não quer ver ninguém sofrendo. Ou você acha que Deus se diverte vendo alguém sofrer? Deus não quer o sofrimento para ninguém. Não foi Ele que inventou o sofrimento. O que fazemos então nós, cristãos, devotos do bom Jesus de Piraporinha, diante dos gritos de tantas mulheres sozinhas, marginalizadas, maltratadas e esquecidas, até mesmo pela comunidade, pela igreja? O sofrimento não conhece fronteiras. É verdade que a missão de Jesus está em Israel, mas a compaixão de Deus deve chegar a qualquer pessoa que está sofrendo. E chega. A compaixão de Deus chega a toda e qualquer pessoa que esteja sofrendo. Quando nos encontramos com uma pessoa que sofre, Deus quer o quê? O que Deus quer de nós quando encontramos uma pessoa que sofre? Que aliviemos o seu sofrimento. Não é verdade? Isso é o mais importante. Tudo o mais fica para depois. Esse foi o caminho que Jesus seguiu para ser fiel ao Pai. Se quisermos ser discípulos e discípulas de Jesus, esse é o caminho que também nós devemos percorrer. Até aqui a liturgia da palavra que ouvimos. E para concluir um pouquinho do tema de hoje. O tema proposto para o último dia da novena é o quê? Está aí no livrinho, né? Igreja do serviço, da escuta e do diálogo. Vocês acham que esses 3 pontos já não foram meditados nas palavras da primeira leitura do Evangelho que acabamos de fazer? Muita coisa já está aí respondido. Como deve ser a igreja do serviço, da escuta e do diálogo. Como é que nós devemos tratar essas pessoas que fazem parte da nossa comunidade? Igreja do serviço. A igreja deve preocupar-se mais em servir do que ser servida. E quem é a igreja? A igreja é as nossas paredes? Somos nós. A igreja somos nós. Não, a igreja é o Papa, é não sei quem. Não. Quando se fala de igreja, vamos deixar igreja e instituição de lado. Vamos assumir em primeira pessoa que a igreja de fato somos nós. Então a coisa começa a mudar. Porque eu vou ser um membro dessa igreja servidora samaritana que deve ir ao encontro das pessoas necessitadas. Na comunidade,
Vamos ver se é isso que acontece nessa paróquia. Vamos fazer um pequeno exame de consciência. Os serviços se orientam em duas direções. Vamos dizer assim. Primeira direção é cada pessoa voluntária que se coloca a serviço da comunidade, o que ela faz? Eu falo de uma pessoa voluntária. Ela oferece o quê? Ela oferece o seu tempo, ela oferece os seus dons, ela oferece as suas habilidades, sendo responsavelmente fiel e pontual com os compromissos assumidos. Porque também às vezes tem gente que se oferece voluntariamente, mas depois, no primeiro dia, aí na vez seguinte, cadê? Onde é que ficou? Não cumpre, não assume. E a outra direção dos serviços acontece nas necessidades periódicas, emergenciais, de vez em quando. Então, vai dizer que não tendo gente assim nessa paróquia, nessa comunidade. Tem gente que está sempre pronta, sempre disponível, e tem outros que de vez em quando também se oferecem para fazer alguma coisa. E tem gente que só desfruta daquilo que a paróquia oferece. Não presta nenhum serviço. Ainda são capazes, às vezes, de cruzar os braços e ficar destruindo com críticas negativas aquilo que os outros estão fazendo de bom. É isso que acontece também? Pois bem, terminada a necessidade, então, essas pessoas do segundo time, vamos dizer assim, no segundo tempo, estão dispensadas de seus serviços. Por quê? Porque acabou o serviço que deveriam prestar. Ao passo que outras pessoas continuamente estão aí à disposição, não do padre. Muita gente confunde, não é verdade? Não é para agradar o padre, não é para fazer média com o padre, é para agradar a Deus, é para ajudar a construir o reino de Deus. Não é isso que estamos meditando como tema principal na novena? Com o bom Jesus construir o quê? O reino de Deus. Então, o servo, o que é o servo? O servo não tem direitos senão a alegria de servir. Quem é servo nunca vai exigir direitos, mas sempre se colocar alegremente a serviço daquilo que é para ser feito. Então essa pessoa é uma joia na comunidade. Como agrada ao coração de Deus. Cada um de nós é convidado a colocar-se em estado de serviço. E sabe o que é isso? Em estado de serviço. Nós devemos estar em estado de missão permanente, também em estado de serviço. Ou seja, pode contar comigo, eu estou sempre pronto. Pode contar comigo. Isso é estar em estado de serviço para o crescimento da comunidade eclesial a qual pertence. Se você ama a sua comunidade, você nunca vai virar o nariz. Quando é convidado a prestar um serviço para o bem e para o crescimento da comunidade. Agora, servir significa o quê? Não fazer aquilo que me proponho fazer, porque seria mais agradável para mim. Não. Servir é deixar-me impor o jugo suave de Deus, sem querer fazer as minhas preferências, isto é, aquilo que eu acho. Porque tem gente que, se não fizer aquilo que acha, já tem um problema, já não está mais a serviço.
Você conhece gente assim? Aqui não existe, né? Bom, portanto, não somos nós que escolhemos o que fazer, pois somos servos de Cristo e da igreja. E por isso, trabalhamos com alegria, onde a igreja nos chama e envia. É ali que é o melhor lugar para eu servir. Procurando, portanto, servir como quem não faz a própria vontade, mas a vontade de Jesus. E para chegarmos a este grau de serviço, é preciso ter a consciência de que eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Olha que beleza! E esta vida em Cristo é justamente o que garante a fecundidade e a eficácia do nosso serviço. A igreja da escuta. Que eu não julgue antes de ouvir, antes de escutar. Para quê? Para também eu não ser julgado antes de ser ouvido. Como seria bom se isso acontecesse também na nossa comunidade? Não é verdade? Como é belo e como é fácil comunicar quando se tem algo importante no coração. A boca fala do que o coração está cheio. O que é mais fácil? Comunicar ou escutar? Comunicar requer um ir e vir. Claro, um ir e vir dialógico, e exige interlocutores pacientes e ativos ao mesmo tempo. Quem não sabe escutar, não sabe comunicar, não sabe dialogar. Às vezes, quando eu presenciava, trabalhando com casais, aí eles começavam a conversar, o casal, fazer o dever de sentar-se, se chama isso, né? O dever de sentar-se. Quando a voz começava a ficar um pouquinho mais alta, eu digo, deixa para outro dia. Não adiante, porque eu não estou mais escutando o outro. Não adianta. Então, se eu não sei escutar, eu também não sei falar, comunicar, dialogar. Certo? A igreja do diálogo, portanto. Jesus é mestre nesta arte. Há pouco nós ouvimos no Evangelho que uma mulher foi ao encontro de Jesus. Construir a cultura do encontro, pede o Papa Francisco. Repetidas vezes, ele quer que essa cultura seja cada vez mais uma realidade. E é um grande desafio para todos nós. Não se trata simplesmente de abrir a porta para acolher, mas de sair pela porta fora, procurar e encontrar. Quem procura? O encontro e a acolhida de todos, a solidariedade e a fraternidade são essenciais para uma civilização do amor. Então sejamos promotores e construtores da cultura do serviço, da escuta e da cultura do encontro no diálogo do coração aberto. E seremos paroquianos e paroquianas felizes. Amém. E agora